Querido e amado Pai, Jesus, mestre, amigo, mais uma oportunidade de juntos estarmos e relembrarmos tantos ensinamentos que já nos foram trazidos e que ainda temos tantas dificuldades em compreendê-los. Permita-nos, Senhor, que estejamos hoje de corações abertos, desejosos de trazermos para nós mais esclarecimentos, mais compromisso, mais comprometimento com tudo aquilo que já nos foi trazido há tanto tempo e que hoje já temos condições de estarmos colocando em prática. E assim, te agradecemos sempre, Senhor Jesus, a companhia amiga, a luz que ilumina nossos caminhos, que nos auxilia a caminharmos mais seguros, mais confiantes. Sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Como todos já viram, o tema da palestra hoje é a matéria é passageira. Estão me ouvindo bem? Sim. Que bom. Eu gostaria de começar a conversar sobre esse tema de uma maneira em que a gente tivesse uma forma de compreender a nossa proposta de aqui estarmos. E quando eu falo aqui estarmos, eu não falo estarmos aqui participando de uma palestra através de um vídeo. Eu digo a nossa proposta de estarmos aqui encarnados. Acredito eu que todos nós sabemos que existiu um planejamento. Existiu para conosco uma proposta de estarmos vivenciando essa experiência nesse planeta Terra, experienciando um aprendizado que ainda nos é necessário. Quando lembramos que antes de aqui chegarmos existiu esse planejamento, nós não lembramos exatamente o que esse planejamento trazia. Mas mesmo que assim seja, mesmo não lembrando desse planejamento, estamos vivenciando essa nossa experiência terrena de maneira a trazer para nós sempre benefícios. Só que se nós perdermos, ou se nós nos distanciamos dessa proposta inicial, nós vamos estar vivenciando as nossas vidas, fazendo apenas referência e uso do que a matéria nos oferta. E o que seria a matéria? Seria o nosso corpo físico e tudo aquilo que a gente enxerga, tudo aquilo que os nossos olhos conseguem ver, tudo aquilo que nós conseguimos tocar, tudo aquilo que nós sentimos, tudo isso faz parte desse mundo material no qual nós estamos matriculados para esse aprendizado que nos é necessário. Por estarmos vivenciando na matéria, sem estarmos
relembrando sempre esse compromisso, essa proposta, esse projeto, nós nos deixamos levar pelo fascínio que a matéria traz. Então, nós vamos vivenciando a vida, né? E vamos fazendo uso do que esse mundo material pode nos oferecer. De maneira a nos envolvermos tanto que nos distanciamos e nos perdemos do nosso verdadeiro propósito de aqui estarmos. Esquecendo até de todos aqueles ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos trouxe, de uma vida eterna e dos tesouros que nós deveríamos estar cuidando. A vida material, ela é de suma importância para o nosso crescimento e a nossa evolução enquanto seres eternos. Melhor dizendo ainda, enquanto espíritos eternos. Porque essa oportunidade que o nosso Pai nos dá de aqui estarmos vivenciando essas experiências, elas vão estar nos facilitando o aprendizado que nos falta. Aquilo que nós ainda não sabemos, aquilo que nós ainda precisamos compreender, aquilo que nós já tivemos oportunidade de vivenciar, mas que, por algum motivo, nós não soubemos lidar tão bem. E aí retornamos e estamos novamente buscando esse aprendizado. Uma coisa que incomoda a todos nós, e talvez esse seja um dos motivos de nós nos distanciarmos desse entendimento de vida eterna e de seres eternos, espirituais, talvez seja porque quando nós aqui chegamos e vivenciamos a matéria, e a matéria ela tem um poder muito consistente, né, nas nossas vidas, é o fato de sabermos que se a matéria é passageira, esse corpo que abriga, que envolve o nosso espírito, também o é. Significando dizer que todos nós iremos morrer, falecer, desencarnar. E esse não é um assunto que nós, mesmo nos dizendo espíritas, sabemos lidar muito bem. Pensar na nossa morte é algo que não nos traz um certo conforto, muito pelo contrário. Nos incomoda. Mas essa é uma das grandes verdades que o nosso Mestre Jesus trouxe. Que somos seres de vida eterna, mas que a vida eterna, a verdadeira vida eterna, não é essa da matéria. Então, por estarmos, de certa forma, fugindo ou evitando relembrar e entender a nossa proposta de aqui estarmos, estamos trazendo sempre para nós dificuldades, dores, sofrimentos, porque não enxergamos aquilo que a vida nos traz como essas oportunidades de estarmos crescendo, evoluindo, nos aprimorando. Eu pensei em nós
conversarmos sobre uma pequena parábola que Jesus trouxe. Dentre tantas que ele trouxe, eu escolhi essa porque, além dela ser pequenininha, e aí não vai tomar muito tempo da gente ficar lendo, apesar de eu saber que vocês conhecem todas, eu não sei nem quantas são, Joel deve saber, né, Joel? Deve ser, sei lá, umas 30 parábolas, ou mais, não sei. Não é isso? Então, essa, ela é pequena mesmo. Mas eu vou lê-la e eu gostaria que a gente junto fosse esmiuçando melhor essa parábola, para que a gente relembrasse os ensinamentos que Jesus trouxe e também relembrasse esse compromisso que nós temos conosco e com a providência divina, né? Posso ler? Sim? Então, vamos lá. A parábola está em Mateus 13, no versículo 44. É a parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o acha e esconde-o novamente. E na sua alegria, vai, vende tudo o que tem e compra esse campo. Devo ler de novo? Não precisa? Beleza. Bem, Jesus falava muito no reino dos céus, né? E esse reino dos céus, para mim, nessa parábola, ele é esse tesouro escondido. Mas por que o tesouro vai estar escondido, sendo tão, né, necessário, tão importante, sendo tão assim desejado por tantos, esse tesouro vai estar escondido? Não é assim? Bem, essa parábola começou assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Eu andei olhando e me informando um pouquinho de algumas coisas, porque vocês sabem que a linguagem bíblica, ela tem um contexto todo de uma época, né? Então, algumas coisas que são ditas, elas têm uma interpretação muito ligada ao que aquele povo vivenciava naquela época. E aí, quando fala escondido no campo, parece algo assim muito simples, né? Num campo. Mas campo, para as pessoas que vivenciaram naquela época, provavelmente até nós mesmos, faz com que nós nos reportemos às atividades, ao trabalho que mais era realizado na época, que era no campo, que era na terra, mexendo com a terra, plantando, colhendo. Então, esse reino dos céus, um tesouro escondido no campo, só poderia estar ao nosso redor. Porque era onde nós estaríamos trabalhando. Trabalhando, vivenciando o nosso dia a dia, seja plantando, seja lá fazendo o quê, mas no campo. O local aonde esse tesouro estaria escondido, como de fato foi, segundo a parábola. Bem, o campo, sendo um local de trabalho, ele tem um pouquinho mais de profundidade quando a gente pensa que é o local em que a gente vai ter a oportunidade
de trabalhar a nossa evolução. Ok? Então, a gente tem um tesouro escondido no campo. Esse tesouro escondido no campo é o reino dos céus. E esse reino dos céus, ele está presente nesse espaço, nesse campo, onde nós transitamos, trabalhando, vivenciando o nosso dia a dia. Ok? Bem, aí a parábola segue e fala assim: um homem o acha. Um homem. Aí a gente pensa assim, por que um homem? Poderia ter sido várias pessoas, né? Mas não, foi um homem. E aí a gente pode entender uma coisa que é super importante, que é a nossa individualidade. Cada um de nós vai encontrar, vai achar esse tesouro escondido, o reino dos céus, de uma maneira particular, individualmente. E se estiver em busca de. Porque, como eu disse, esse campo aonde o tesouro foi escondido deveria ter várias pessoas trabalhando. Mas será que todas estariam em busca de um tesouro? Mas esse homem provavelmente estava. Tanto que o achou. E achando, ele volta a escondê-lo. Então, ele esconde esse tesouro novamente. Mas por quê? Porque se eu estou buscando algo e me é ofertado achar, eu iria esconder novamente. Alguém saberia me dizer por que eu faria uma coisa dessa? Eu estou em busca de algo, ou pelo menos eu reconheço que eu encontrei algo de valor, e eu volto a enterrá-lo no local onde ele estava. Medo de levar embora, de perder. É uma possibilidade. Mas aí, isso tudo é fruto de raciocínio de Roseli, né? Então, que pode ter outras interpretações, eu tenho certeza, e talvez até muito mais aprofundadas. No meu entendimento, é que quando eu estou em busca de algo e eu me deparo com esse algo, a surpresa é tão grande que eu às vezes até duvido que eu sou merecedor, ou merecedora no meu caso, né? De ter esse tesouro. E aí eu também preciso lembrar que esse tesouro está num campo. E este campo não me pertence. Então é preferível que eu deixe esse tesouro ali de novo escondido e tenha para comigo a confirmação de que ele existe, né? A certeza de que ele existe e, melhor ainda, saber aonde ele se encontra. E só isso, lendo a continuação da palestra, ó, da parábola, diz que ele esconde novamente e na sua alegria ele vai. Então, só o fato dele ter encontrado, mesmo tendo que deixá-lo ali, novamente enterrado, já fez com que trouxesse para ele uma enorme alegria. E aí ele vai. Aonde que ele vai? Ele vai, vende tudo que ele tem,
e compra esse campo. Ah, mas espera aí, que bom, né, que ele tinha alguma coisa para vender para conseguir comprar, né? Porque se ele quisesse e não tivesse, como é que ele faria? Talvez, se a gente fosse olhar um pouquinho mais atentamente, talvez ele vende tudo que ele tem, mas tudo que ele vende talvez não fosse suficiente para comprar. Mas aqui não foi dito isso. Eu é que estou, né, pensando. O que será que ele teria para vender, para se desfazer e com isso comprar o que ele agora sabia que ele desejava de verdade, aquilo que para ele tinha um valor real. Você quer falar, Adriana? Tudo que ele fez foi ir atrás de realizar esse seu sonho, esse seu desejo de possuir aquele tesouro. E tudo que ele tinha, ele vendeu. E ele conseguiu comprar este campo. Bem, ele só conseguiu comprar porque houve alguém que vendeu para ele, né? Que quis auxiliá-lo a concretizar esse seu sonho. Aí não aparece a figura do vendedor, mas a gente entende que se ele conseguiu comprar foi porque a oferta que ele fez foi interessante e valeu a pena vender e conseguir comprar. Bem, gente, o que eu estou trazendo ou buscando trazer nessa parábola que Jesus nos trouxe? Todos nós buscamos o reino dos céus. Fala, Adriana. Não é só para informar que a Jeane quer falar. Ah, desculpa. Eu tô esperando ela fechar o raciocínio. Ah, tá. Não tem problema, pode falar. Não, termina a frase depois. Então, todos nós estamos na busca de encontrar o reino dos céus, que para nós tem esse significado de um tesouro. Mas nós sabemos que para que a gente encontre esse reino dos céus, eu preciso estar vivenciando a minha vida da melhor forma que eu puder, buscando os aprendizados que me são necessários, até para que eu compreenda melhor o que vem a ser esse reino dos céus. E essa minha busca, ela é individual, ela é minha, pessoal, porque ao longo da minha jornada, eu vou trazendo para mim e construindo para mim outros tesouros. Outros tesouros que, ao longo da minha caminhada, eu fui valorizando. Tesouros esses que, depois de uma caminhada em que eu descubro o reino dos céus, deixam de ser as coisas mais preciosas que eu tenho, porque eu passo a entender o que realmente eu necessito. Você quer perguntar? Pode falar agora, Jeane. Aqui tem 2 perguntas. Ah, sim. Pode fazer? Pode. Na verdade, tem uma pergunta que eu vou fazer e depois o Anderson quer fazer a pergunta dele. Então, primeiro eu vou fazer a pergunta, é que perguntaram o seguinte:
Quando você colocou a questão de que nós estamos na matéria, né, mas que a nossa vida é eterna enquanto espírito, né? Então a pergunta veio: hoje no mundo, todos nós encarnados, já temos de alguma forma essa consciência de ter um espírito eterno? É complicado dizer todos sem exceção, mas eu acredito que sim. Porque, deixa eu tentar explicar de uma outra forma para ver se faz sentido. Quando nós vivenciamos muito a matéria e tudo que ela nos oferta, então nós temos várias questões onde a gente extrapola um pouco, né? O nosso consumismo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, tudo aquilo que a gente vai permitindo que a matéria nos ocupem. Em um dado momento, a gente já vai estar se utilizando tanto de tanta coisas até que a gente nem entende por que tem. É como se a gente tivesse com os cofres cheios e o coração vazio. Neste momento em que a gente percebe que todas essas coisas da matéria, todas essas coisas conquistadas na matéria, não nos satisfazem, eu acredito que neste momento a gente tenha essa clareza de que a gente não é só isso, não é só matéria, e que a gente tem uma proposta que vai muito além disso. Eu acredito que todos, não importa que religião, não importa que fé professem, já devem ter ouvido de um modo ou de outro, se não por Jesus, talvez por um outro avatar, o que existe além da matéria. Então, eu acredito que sim, que todos já temos como compreender isso. Nós, principalmente, né, que nos intitulamos cristãos, que temos os ensinamentos de Jesus para nos orientar, não podemos dizer que ignoramos isso. Respondi? Bom, se não tiver respondido, a pessoa vai mandar aqui para mim. O Anderson agora quer fazer uma pergunta. Eu vou tirar ele do mundo. Anderson? Tirei você que eu não consegui, não, Anderson. Não, eu estava tirando aqui, você não colocou de novo. Os dois, eu tirando você também. Isso. Bom, boa noite a todos, enquanto primeiramente. Eu cheguei um pouco atrás, mas o pouco que eu ouvi aí é a parábola do Tesouro Escondido. Eu já tinha lido ela há muito tempo atrás, mas, para te falar a verdade, eu nunca tinha raciocinado muito sobre ela, né? E aí, o pouco tempo que eu ouvi já me abriu alguns questionamentos. Você chegou naquela parte onde a pessoa está arando o campo e aí ela descobre o tesouro e ela enterra novamente, certo? Uhum. O campo não é da pessoa naquele momento, não é isso? Eu queria assim compartilhar uma reflexão. Talvez a pessoa, né, sendo o tesouro, o reino dos céus, a pessoa coloca-se numa posição de humildade. Ela descobriu um tesouro, mas ela sabe que não tem merecimento para aquele tesouro ainda. E aí, quando ela supostamente vende tudo que tem para conseguir aquele campo, ou seja, se desprender de tudo aquilo da matéria, ele se acha digno daquele tesouro. Pelo menos foi o que eu entendi do raciocínio. Se a gente quer alcançar o reino dos céus, a gente tem que se desprender das coisas da matéria aqui, né? A gente não leva nada com a gente, para falar a verdade. Eu, pelo menos agora, entendi dessa maneira. Se você trouxer uma outra visão, eu aceito. Não, perfeito. Sua colocação foi perfeita. Eu cheguei a falar desse merecimento, de a gente não se sentir merecedor, né? Mas eu entendo dessa forma também. Espero que nós estejamos certos nisso.
Tem mais alguma? Não? Deixa eu me tirar do mudo. A Nanda, ela só falou que entendeu da mesma maneira que o Anderson. E a pessoa que me fez a pergunta disse que respondeu mais ou menos. Sobre a questão da gente ter essa consciência de um espírito eterno. Eu acho que talvez a pergunta tenha sido relacionada à informação. Nós temos essa consciência de que temos um espírito eterno, né? Isso todos nós temos. É só o esquecimento do véu que às vezes nos faz não ter certeza. Eu acho que talvez tenha sido essa a forma, porque ela falou que entendeu mais ou menos, respondeu mais ou menos. Ah, tá. Quando eu comecei a falar sobre o tema, eu já parti falando como se todos que aqui estivessem entendessem a proposta da reencarnação, não é? Então, entendendo que nós estamos numa experiência material sendo espíritos eternos, entenderíamos que essa vida já é compreendida por nós como sendo uma vida eterna, porque já estávamos no plano espiritual buscando vivenciar essa experiência terrena para os aprendizados que nos são necessários. Então, eu parti desse ponto. Dizer que todo mundo tem essa compreensão, talvez não, né? Porque nem todo mundo entende com os esclarecimentos que o Espiritismo nos trouxe. Então, talvez algumas pessoas não se sentissem confortadas assim com essa minha fala. Mas acredito que todos que aqui estão, se não são espíritas, pelo menos são simpatizantes da doutrina e entendem esse conceito de vida eterna, de plano espiritual e plano material, dessa reencarnação necessária para o nosso aprimoramento. Então, acho eu que isso aí talvez esclareça mais. Fale, Jane. Eu acho que também tem a questão de que, né, quando nós reencarnamos, né, a gente vem com esse bendito, né, véu do esquecimento, ele nos faz esquecer os fatos, mas o aprendizado continua existindo. Então, acho que mesmo que a gente não tenha sido criado dentro do espiritismo ou dentro de uma religião, lá dentro de cada um existe essa consciência. Talvez ela não esteja na superfície, talvez não seja uma coisa, né, mas eu acho que existe em cada um. Todos nós já passamos, né, pelo plano espiritual algumas vezes, então acho que talvez, né, mesmo que a pessoa nessa encarnação ela não tenha aprendido assim, eu acho que lá no fundo essa chama ela tem, né? Também acredito nisso. Deixa eu falar, a Jussara disse o seguinte, na parábola, ela só não conseguiu entender essa coisa de comprar o campo. Como assim? O comprar o campo é você tomar posse, é você se tomar consciência, vamos dizer dessa forma, né? Tomar consciência daquilo que para você agora é uma verdade. Então, aquilo que para nós, enquanto na matéria, nós temos um entendimento um pouco transitório das coisas, quando a gente começa a descobrir esses tesouros que são reais, que são verdadeiros, nós precisamos nos apossar deles. Entende isso, Jussara? Jussara está aparecendo aí? Estou vendo. Ali, tá. Entendeu isso que eu coloquei? Pode falar, meu apoio.
Voltei. É, é, quando você estava lendo a parábola, eu achei muito estranho quando ele pegou algo que não era dele, porque o tesouro ele era de propriedade, né, do dono da terra. E ele enterrou. E aí, quando você foi... Eu achei muito estranho isso. Porque era como se ele estivesse pegando algo que não pertencia a ele, né? Mas ele deixou ali, ele depositou ali de novo, ficou feliz com a descoberta. E aí, você foi explicando, e aí me fez uma vinculação diante dessa pergunta da Jussara. Porque no momento em que ele vendeu aquilo que ele tinha, me parece que era como se ele estivesse angariando todo tipo de recurso para ele poder se apoderar daquilo que ele ainda não era dele, né? Mas no momento em que ele conseguiu comprar a terra, parece que aí sim, ele já tinha condições de ter aquele tesouro no seu mundo interior. Eu estou com a interpretação errada? Não, não tá, não. Me veio agora aqui uma outra forma que Jesus trouxe, um outro ensinamento que Jesus trouxe, que nós não podemos ou não devemos amar a dois senhores. Não é assim? Uhum. Amar a Deus e amar a Mamon. Uhum. É exatamente isso. Se eu ainda estou nesse momento transitório meu de abandonar um desses senhores para me firmar em apenas um dele, então eu ainda não tenho como ser dono desse tesouro encontrado. Entende? Então eu preciso saber qual desses senhores é que realmente vale a pena eu estar me dedicando, me direcionando, me abrindo para ele. É nesse sentido. Entendeu? Uhum. Tem mais alguém? Bem, gente, eu trouxe a parábola porque, como a gente tem a referência de Jesus para tudo, né? Porque os ensinamentos que ele trouxe, se a gente já tivesse seguindo, a gente não se perderia. Mas o que está acontecendo com a gente? Por exemplo, esse momento que a gente está vivenciando. A gente está muito focado, a gente está muito preso à matéria. Como assim? Não é para a gente se preocupar, não é para a gente ficar com medo, não é para a gente se cuidar. Não, muito pelo contrário. Jesus nunca disse que a matéria não era importante ou que a gente não tinha que dar valor a ela. A única coisa que ele dizia é que a gente precisava tomar cuidado, porque a matéria poderia nos desvirtuar do caminho. E a gente deixaria de focar aquilo que realmente nos interessa, que é estarmos buscando encontrar esse tesouro escondido, estarmos buscando o reino dos céus. E para que a gente encontre o reino dos céus, a gente não pode estar amarrado à matéria. É uma carga que a gente carrega, que nos pesa e que nos dificulta o caminhar, a jornada. Tem umas outras colocações que Jesus fez, e eu não lembro agora com muito detalhe, mas vou tentar trazer um exemplo para agora nosso. Se nós temos, por exemplo, que fazer uma viagem, ok? Nós vamos nos preparar para essa viagem, certo? Nós vamos nos preparar com tudo aquilo que a gente acredita que a gente vai necessitar nessa viagem, certo? Então, eu sei aonde é, eu sei, por exemplo, como é o clima desse local para onde eu vou. Aí eu sei que nesse local é um local, o clima é tropical, então é calor, é praia, é sol.
sim, eu tenho na minha bagagem, e insisto em levar nessa minha bagagem, os meus casacos, os meus melhores casacos, as minhas botas, os meus, sabe, cobertores, de tudo que eu utilizo quando eu vou em um outro local. Essa nossa falta de senso, de critério, de enxergar, nos dificulta o caminho, porque nós estamos carregando coisas que nós não necessitamos para onde a gente está querendo ir. Se eu quero encontrar o reino dos céus, e eu sei que esse reino dos céus, ele não é material, de que me serve eu estar acumulando matéria? Bens materiais. E quando eu falo bens materiais, eu não estou falando só de coisas que a gente compra, sabe? Um carro, uma casa, um computador, né? Uma bicicleta, sei lá. Não são coisas que eu compro apenas, mas coisas que eu, na ilusão da matéria, acredito serem necessárias ter. Ter dinheiro não apenas para o meu necessário, mas ter dinheiro para eu ostentar. Ter riqueza não apenas para estar vivenciando uma vida mais tranquila, um bem-estar, um conforto, mas uma riqueza onde eu acumulo a ponto de eu não saber dividir, cooperar, contribuir. Percebem? A matéria, a riqueza, o dinheiro, não é o problema. O problema é a utilização que nós nos permitimos fazer de tudo isso. Então, se hoje nós estamos vivendo um confinamento onde, de alguma forma, nós tivemos que mudar alguns hábitos nossos, por exemplo, aquele que gosta muito de ir ao shopping e não está podendo para estar comprando um novo acessório, alguma coisa diferente, porque acha isso importante, está vendo que de repente consegue ficar sem, que não é tão necessário assim. Então, os nossos sentimentos também precisam ter um olhar nosso que vá além das aparências, que vá além desse olhar nosso tão material. Fala, Giane. Aí você colocou que nem sempre nessa questão da matéria são bens materiais, né? E apareceu uma pergunta aqui também, mas deixa eu falar o que eu ia falar. E tem até além, não só dinheiro, carro, tem muitas coisas que a gente às vezes nem lembra que é material. Poder, né? A vaidade de achar que tem que ser sempre melhor do que o outro, ou que tem que estar sempre, a vaidade física, tudo isso também é ligado à matéria. Sim, com certeza. Tudo aquilo que nos distancia do nosso ser, da nossa essência, daquilo que realmente nós somos, aquilo que não nos deixa sermos plenos, tudo aquilo que falseia a nossa natureza espiritual, é material. É material porque é passageiro, porque é temporário. Quando eu falei que tudo que a gente enxerga que é temporário nesse mundo material, terreno que nós estamos, é exatamente isso. Tudo que eu olho, tudo que eu pego, tem um tempo, tem uma vida útil. Nós, sim, somos eternos, seres eternos. As demais coisas, elas têm um tempo. Elas vão, talvez, se transformarem em outras coisas, né? Mas elas têm uma vida
determinada. Nós, não. E isso a gente precisa estar buscando lembrar. Nos reconhecermos como esses seres divinos, eternos, filhos desse Pai de amor, de bondade. Isso faz muita diferença. Você ia perguntar alguma coisa? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a pergunta. Que a pergunta veio o seguinte: a pessoa chegou agora, né? Então, assim, cheguei agora, mas isso vale para os bens espirituais? Não se apegar aos bens materiais, ok. Mas isso também vale para os bens espirituais? A questão de não se apegar? Eu não consigo pensar em nenhum bem espiritual que eu não deva me apegar. Porque quando eu penso em bens espirituais, eu penso em coisas que vão me elevar. Quem perguntou consegue dar um exemplo? Porque tudo aquilo que nos foi trazido por Jesus é que a gente volte essa atenção a esse ser espiritual que somos, numa construção que a gente vai tendo ao longo de um tempo, né? Nós vamos aprender a sermos seres melhores na prática de bons hábitos, no exercício das nossas virtudes, no entendimento que a gente já tem do que é o melhor, do que é o mais certo, do que é o bem. A gente se apega às coisas materiais porque elas nos parecem mais palpáveis. E são, né? Fala, Adriana. Será que a palavra apegar seria o problema? Porque quando nós temos conquistas espirituais, nós não somos apegados, a gente as vivencia. Sim. Talvez a palavra apegar é que esteja errada. A gente se apega a bens materiais porque existe a exacerbação, o exagero da valorização daquilo que nós acreditamos ter possuído. Quando nós falamos em valores espirituais, também são conquistas nossas, mas esses valores espirituais, eles estão muito intrínsecos em nós e a gente os vivencia. Então, será que não é a palavra apegar que está soando? Realmente não encaixa muito bem, não. Quando você pensa em espiritualidade, apego, não encaixa, né? Eu não consigo ver dessa forma mesmo, não. Eu ia falar exatamente isso, que eu acho que a questão é a questão apegar, porque a gente se apega ao que não é nosso, né? E conquista espiritual, aquela que faz parte do seu crescimento, que, né, isso é nosso, a gente nem precisa se apegar a isso. Então, se a gente se apega a algo que a gente acredita que é espiritual, é porque talvez não seja tão espiritual assim quando a gente acha que é. Né? Ou talvez ainda não foi bem conquistado. Ou você não conquistou de verdade. Né? Acho que essa é a grande questão. Bem provável que seja isso, porque quando você já tem bem consolidado o seu entendimento do que é estar vivenciando essa sua moralidade, esses seus valores espirituais, você não tem por que ficar se fixando neles. Eles são naturais em você, né? Então, não teria esse apego. Apego a gente tem às coisas materiais, não só a coisas como a pessoas, e até ao nosso próprio ego, né? Nós nos apegamos, como a Giane falou, ao sucesso, a estarmos nos expondo na nossa vaidade, no nosso orgulho. O apego, ele se encaixa em vários aspectos, mas
não consigo mesmo pensar em estar se apegando a esses valores mais elevados, né, espirituais. Porque quando a gente encontra esse tesouro, esse reino dos céus em nós, a gente já está num momento mais sereno, mais tranquilo, de maior equilíbrio. Então não cabe o apego. Para mim, pelo menos, não. Tem mais 2 perguntas. Você quer Sem que eu problema. faça? Pode fazer. A Ilonka colocou o seguinte: essa questão de matéria ser passageira não estaria ligada à impermanência de todas as coisas? Ou seja, a matéria em geral está sempre em transformação. A carência de bens materiais é passageira, a abundância também. Concordo com ela com relação a essa questão da matéria ser ligada à impermanência. Agora, com relação à carência dos bens materiais ser passageira, também seria, só que não com relação à abundância, porque no meu entendimento, a abundância é quando você entende, deixa eu ver se eu consigo explicar o que eu sinto, né, o que eu entendo. Quando Jesus nos trouxe esse Pai, que foi Ele que nos ensinou a enxergar Deus como um Pai de amor e de bondade, Ele nos mostrou que esse Pai nos ama incondicionalmente. Então, quando eu começo a me direcionar na busca desse entendimento, isso começa a trazer para mim uma paz, uma serenidade, um sentimento de preenchimento, onde eu não preciso mais ir em busca do que a matéria estava até então me trazendo. Porque muitas das questões que existem hoje conosco, e acredito ser um momento da nossa humanidade, é que estávamos permitindo que a matéria, em seus vários aspectos, através de tudo que ela oferta de facilidades, fosse nos preenchendo em tudo aquilo que nós não estávamos sendo capazes de fazer. Então, a gente tem os celulares que nos ocupam o tempo todo, preenchendo o nosso, de certa forma, vazio, por não termos o tempo todo alguém ali a nos dar atenção, alguém a nos ouvir, alguém nos compreendendo, alguém que queira se relacionar. Todas essas questões que a matéria, nesse mundo mais informatizado nosso hoje, nos oferta, fez com que a gente fosse se distanciando dessa compreensão nossa enquanto ser, enquanto essência divina. E aí, a matéria, ocupando esse espaço, ocupando esse lugar de carência, não só afetiva, mas também carência existencial, né? Carência de compreensão, foi nos trazendo esse preenchimento que, a partir do momento em que a gente deixa de ter esse apego, a gente começa a compreender essa abundância que eu acredito que exista no universo, e tem algumas pessoas que falam dessa abundância de uma maneira muito poética, que eu gosto muito, porque tem a ver com alguns entendimentos mais lá dos Vedas e tudo mais. Essa abundância é você estar se percebendo conectado ao todo. E aí tudo faz sentido. Então eu não preciso ter algo para me sentir merecedor de estar aonde eu estou.
E a abundância que existe ao meu redor, ela me preenche, mesmo que eu não seja o dono de tudo que eu vejo, de tudo que eu usufruo. Não sei se eu consegui esclarecer, eu confundi mais a Ilonka, porque acho que eu viajei um pouquinho. Mas... É a visão bem filosófica, né, da expressão abundância. Porque possivelmente a Ilonka ela devia estar pensando muito na história de que aquilo que está no equilíbrio não necessitaria haver a abundância, né? O excesso. Talvez seja isso que ela tenha pensado. Por isso da ideia de ser passageira. E você trouxe uma visão esplêndida sobre a abundância universal, que não faltará para ninguém. Está tudo dentro do seu tamanho exato, né? Existe essa abundância, perfeito. Nós nos perdemos dentro dos apegos que nós nos permitimos ter, porque o apego, ele fala de qual é o nosso centramento. Se o meu centramento, ele não é Deus, sempre alguma coisa vai estar me faltando. Mas se o meu centramento é Deus, esse Pai de bondade, esse Pai de amor, esse Pai de abundância, que ama incondicionalmente todos os seus filhos e não privilegia ninguém, eu não tenho por que ter apegos. Porque eu já estou preenchido. Nós buscamos esses tesouros escondidos porque nós mesmos permitimos que eles ficassem ocultos de nós. Porque, de verdade, esse reino dos céus, ele está em nós. Ele não é um lugar para onde eu tenho que ir. O reino dos céus, ele está em nós. Porque é onde habita o nosso coração, o nosso tesouro. Não foi assim que Jesus falou? Aonde estiver os seus tesouros, ali estará o seu coração. Quando eu começo a compreender isso, eu percebo que o externo não tem tanto poder, tanta influência. A matéria não me é tão, não diria necessária, porque necessária é para a nossa experiência enquanto encarnados, para que a gente tenha toda essa interação com o outro, todo essa comunicação que nós precisamos ter, esse aprendizado que nos falta de estarmos buscando nos aprimorar naquilo que ainda não somos tão bons. Mas a matéria, ela já não tem a mesma interferência, porque nós conseguimos enxergar o que é o ser e o que era o ter. Eu não preciso ter para ser. Eu já sou. Gente, eu estou complicando muito. Eu estou achando que eu estou viajando bastante. Tem duas perguntas, pode ir. Sim. Na verdade, tem uma pergunta e depois a Ilonka quer fazer uma pergunta. E talvez ela possa até dizer se conseguiu responder. Primeiro foi uma pergunta que veio para mim. Seguinte, quando você falou da questão do nosso apego material e usou o exemplo do momento que a gente está vivendo agora. Então, a pessoa mandou o seguinte: eu ouço as pessoas sofrendo neste confinamento, não por não poder comprar, mas por se sentirem sem o direito de ir e vir, de ver e estar com as pessoas. Isso também é material? Quando você falou sobre o momento atual, o direito de trabalhar, o direito à saúde, isso também seria um bem material? É material porque nós estamos vivenciando uma experiência material, num plano material, ok? Nosso corpo físico é matéria. E aí eu não vou nem entrar nesse assunto, porque senão eu vou fazer besteira.
Porque se a gente for questionar o que é e o que não é matéria, a gente vai estar falando de coisas muito complicadas. Então, não é essa a questão. A questão é a gente entender o papel de cada coisa e o momento em que nós estamos para que a gente dê um direcionamento de acordo com aquilo que nós já temos condições de entender. Então, por exemplo, Jesus, ele disse ao rico que ele se desfizesse dos bens para segui-lo. Ele fez isso? Não. Por quê? Na passagem da Bíblia ele não fez. Não, ele não fez. Eu estou falando dessa passagem. A parábola do rico. É do rico? Jovem rico. Do jovem rico? Uhum. Então, nessa parábola, Jesus, depois de conversar com esse jovem, ele fala sobre o que ele estava fazendo, se ele conhecia os mandamentos. Ele falou que ele era uma pessoa boa, que praticava caridade e coisa e tal, mais ou menos assim. E Jesus falou, bom, então só falta você se desfazer dos seus bens e me seguir. Ele não fez isso. Porque ele tinha muito apego? Sim, mas isso está errado? Não. Não está errado, porque cada um está no seu momento. Cada um está no seu momento. E o aprendizado, ele vai se dar também no momento certo para cada um. Eu não tenho hoje, enquanto Roseli, não sei se vocês, condições de vender tudo que eu tenho e seguir uma jornada que me leve sei lá onde. Eu só poderia fazer isso se eu tivesse, para mim, muito claro, muito certo, da onde eu estaria indo e que rumo eu estaria seguindo. E é isso que a gente tem que fazer. O que eu faço com a matéria que me rodeia? Que uso eu faço dela? Eu tenho o controle disso? Ou é essa matéria que me controla? No sentido de que eu tenho que estar sempre buscando mais, eu tenho que estar sempre renovando, porque eu estou insatisfeito. Porque quando eu mostro essa insatisfação, eu já estou mostrando que não é de bens materiais que eu preciso. É desse encontro mais íntimo, desse encontro comigo mesmo. Coisa que esse momento nosso está nos permitindo fazer. Fala Adriana ou fala Giane, nem sei quem. Adriana, falar, né? Eu quero voltar um pouquinho. Sim. Quando você estava falando sobre bens espirituais. Tentando dar enfoque ao tema que a gente está conversando hoje, que é a matéria ser passageira. Muitas vezes nós temos uma visão, em razão da nossa ignorância nesse caminhar evolutivo, nós temos uma visão que os nossos bens espirituais estão fora do nosso alcance. E muitas vezes, em razão de nós acharmos isso, nós não valorizamos nenhuma das conquistas espirituais que nós temos na nossa vida, nesse nosso caminhar. E essas conquistas, e é isso que eu queria colocar assim muito claro, elas estão em nós nas mínimas coisas. Por exemplo, de nós olharmos para um animal, um cachorrinho, não importa que animal, e de nós termos, nos apiedarmos em razão deste animal estar numa situação complicada. Muitas vezes a gente olha para uma situação como essa, a gente não percebe que esta piedade que nós sentimos é uma conquista espiritual. De nós olharmos para alguém na rua que está passando uma necessidade, e não importa quantas vezes a gente fizer isso, porque existem muitas pessoas na rua passando necessidade, mas uma que fosse, que ela toma o nosso olhar e nós
sentimos que podemos ajudar, seja com uma moeda, seja com um sorriso, seja com um tempo para escutá-la, isso tudo é uma conquista espiritual. E isso não é passageiro. Isso, sendo uma conquista, ela só pode ser enxergada como passageira quando nós pensamos que nós estamos transmutando essa mesma conquista, ou seja, aperfeiçoando mais e mais, fazendo-a florescer mais e mais. Quando nós falamos que a matéria é passageira, como a Roseli está colocando assim, que é muito legal, a matéria ela é passageira porque nós estamos no mundo passageiro, não é, Roseli? Então, é só para fazer essa diferença, porque assim, está havendo uma certa dificuldade das pessoas, elas conseguirem compreender que esses bens espirituais que você está falando, eles são conquistas fenomenais nossas. E nós precisamos valorizar isso. Senão nós nunca vamos nos enxergar evoluindo. Sempre vamos achar que a gente sempre está dando para trás. E não é verdade. Desculpa. Sem problema. Deixa eu só acrescentar uma coisa com relação a isso. Quando eu falei que a gente nunca está pronto para pensar no nosso desencarne, é porque nós temos dificuldade justamente disso, de acharmos que nós conseguimos aproveitar a oportunidade de aqui estarmos e termos feito tudo o que de melhor nos fosse possível. Porque se a gente tivesse essa certeza, assim, nossa, a minha vida está assim, nossa, eu fiz tudo de melhor. Eu ajudei todos que eu pude, eu amei todos que eu pude, eu trabalhei da melhor forma, eu fiz tudo o que podia ser feito. Então, eu falei assim, amanhã você pode ir. Amanhã está na hora de você ir embora. Eu não teria essa preocupação. Mas é justamente isso que a Adriana está falando. Eu não sei se eu vou falar da mesma forma, se eu vou estar complementando ou vou estar confundindo. Mas o que acontece conosco é que a gente sabe que tudo que é material, quando nós desencarnarmos, aqui nós vamos deixar. Isso está claro para todo mundo sabe disso. Não adianta falar assim, não, eu vou colocar ali no caixão uma bolsinha, porque quando eu chegar lá eu vou ter pelo menos, né, algum acessório para eu usar lá. Não vai, tudo vai ficar aqui. Mas essas coisas que a Adriana acabou de falar, essas atitudes, essas nossas ações, os nossos pensamentos, eles vão nos acompanhar, eles vão estar conosco. E a gente precisa conseguir enxergar essa nossa passagem por aqui, não como algo passageiro, mas como algo que nos acrescentou muito. Essas experiências que nós estamos nos possibilitando vivenciar é para nos fazermos melhores. Vamos vencer todas as nossas dificuldades? Vamos sanar todas as nossas questões, nossos vícios? Não, mas não é isso que importa. O que importa é que nós sabemos a direção e nós estamos fazendo conscientemente aquilo que nos compete fazer. Não estamos vivenciando, esquecendo dessa proposta inicial de estarmos prestando conta de tudo aquilo que nos foi dado por empréstimo. Porque é isso que a vida material é. Tudo que nós temos aqui nos foi concedido por Deus, que é o dono de tudo, em caráter de empréstimo. O que eu vou levar é aquilo que eu pude angariar de conhecimento, de aprimoramento, de entendimento, de coisas que vão acalentar e fortalecer o meu ser espiritual. Entendem isso que eu falei? Ok. É que
a Adriana me lembrou aqui que teve a pergunta da Júlia. Eu até queria que ela falasse, é que a pergunta dela, ela estava querendo esclarecer a questão do que era o apego ao bem material, tentando ajudar a tentar esclarecer, entendeu? Aí eu não sei se ela ainda quer que seja falado. Porque ela estava tentando ajudar a gente a entender a pergunta. Não estou enxergando nada das perguntas, eu tenho que colocar os óculos. Vamos lá, a Ilonka quer fazer uma pergunta. Não, pior. A Júlia disse que não precisa não, que ela já entendeu. Já está tudo certo. Ilonka, você pode fazer. Não, eu acho que eu queria voltar naquela questão da impermanência, porque eu acho que, assim, vivendo aqui do lado de cá do mundo, a gente acaba tendo contato com pessoas, por exemplo, que não têm familiaridade nenhuma com o cristianismo, né? Eles têm uma outra visão, como disse a Roseli, um outro avatar, né? E o que eu percebo nos budistas, e é uma coisa engraçada, porque até quando você conversa com eles, isso fica muito nítido, a gente tem o costume de ficar toda hora qualificando as coisas, sabe? Isso é bom, isso é ruim. Eu tenho um apartamento grande, isso é bom. Eu moro num apartamento pequenininho, isso é ruim. Eu não tenho carro, isso é ruim. Eu tenho, sabe? A gente fica qualificando bom ou mal o tempo todo. E o que eles vivem me falando é assim, Lonka, não é bom ou mal. Só é. Entendeu? E por quê? Porque, na verdade, vai passar. E eles fazem. Acho que a Roseli vai conseguir explicar isso muito melhor do que eu. Eles fazem a meditação, né? E o exercício da meditação é exatamente esse desapego aí que eu acho que a gente está conversando. Sabe? As coisas vêm na sua cabeça e você simplesmente não se apega. E eu acho que é nesse contexto aí que eu consegui entender quando a Roseli falou dos bens espirituais também. Eu acho que é impermanente também, porque, na verdade, até as coisas que a gente rotula como amor hoje, como compaixão, como piedade, como disse a Adriana, são baseadas na nossa percepção de hoje, mas amanhã talvez o nosso sentimento vai ser completamente diferente, porque a gente vai ter mudado também, né? Mesmo que você fique no mesmo lugar, você muda. Eu acho que é assim que eu enxergo essa impermanência. Não sei se eu estou errada. Devo falar ou você quer falar antes, Jane? Não, eu tenho duas perguntas e depois já foram encerradas as perguntas. Mas você pode responder. Isso tudo que a Ilonka trouxe é muito legal, é muito, muito interessante da gente parar para pensar. Porque existe em nós uma necessidade de estarmos sempre no controle de tudo. Só que com que parâmetros nós utilizamos para fazer esse controle? Normalmente nós utilizamos esse aspecto muito externo. Quando eu falo que não é bom ter um apartamento pequeno, ou um carro, ou não ter o carro, eu estou falando na comparação que eu faço por saber que outros têm um carro, por saber que outros têm um apartamento maior. Então, nessa comparação, eu vou estar sempre buscando estar no controle do que eu devo ou não ter, esquecendo do que o que importa é quem realmente eu sou. Ter um carro, para mim, pode não fazer a menor diferença na minha vida. Como pode ser a coisa mais importante? Então, a minha referência, ela não pode ser a externa, ela tem que ser a interna.
Por quê? Porque é em contato com esse ser que eu já sei quem é, que sou eu, esse ser de vida eterna, esse ser que tem muito a aprender, muito a se aprimorar, é verdade, mas que já tem uma direção a ser seguida, que já se baseia em muitos ensinamentos trazidos por quem pode-se dizer seja a nossa melhor referência. Então, essas questões de eu estar buscando sair um pouco do controle e buscar ter confiança em quem realmente tem o verdadeiro controle de tudo, me auxilia a vivenciar esse meu tempo, né, passageiro de experiência terrena de uma forma muito mais produtiva. Porque se eu deixo de ficar me comparando ou até mesmo julgando o que o outro faz ou deixa de fazer, eu me ocupo com muito mais coisas e diferentes coisas que vão me trazer muito mais benefícios. Que é o que a gente quer. A gente só quer ser feliz, não é? Estar bem. Mas estar bem não significa eu ser um ser do bem. Por isso eu preciso tomar cuidado com as escolhas que eu faço. Isso foi muito falado em diversas palestras que já foram colocadas aqui. São as minhas escolhas que vão mostrar para mim se eu estou ou não sabendo escolher os tesouros que eu quero manter. Fala, Jane. Então, são 9h20, a gente tem 3 perguntinhas ainda para serem respondidas, foram antes de serem encerradas. Uma colocação que eu vou colocar como pergunta, que é a mesma pessoa que falou da questão da consciência do eterna. Então, é justamente por isso que quem tem mais consciência da espiritualidade se cobra mais e fica com mais receio do desencarne, não é? Ficar com mais receio do desencarne não é questão de você saber mais. É você reconhecer-se em débito. Porque quando você acha que você sabe mais, mas você não está fazendo uso desse conhecimento que você tem, então você vai ter receio. Porque a gente vai ser cobrado por aquilo que a gente já sabe. A quem mais foi dado, mais será cobrado, não é assim? Não sei. Outra pergunta sobre a questão dos bens espirituais, né, que a pessoa perguntou. Então, piedade é um bem espiritual, né? Piedade. Acho que dentro do contexto que a Adriana tinha colocado. Quando eu falo piedade, eu estou falando de ter pena? Se for isso, não. Quando eu falo piedade, eu estou falando o quê? Eu acho que dentro do contexto que a Adriana colocou foi quando você tem compaixão para com o outro. Acho que é mais dentro disso do que piedade e pena. Ah, sim. A pergunta foi o quê? Como é que é? Piedade? Se isso, então, é um bem espiritual. Se eu trocar piedade por compaixão, eu vou dizer que sim. A piedade, para mim, não encaixou muito bem, mas se for no sentido de compaixão, com certeza. Então, a última pergunta, o Wesley fez assim para fechar, entendeu? Porque ela dá outra palestra. A pergunta que ele fez. Mas assim, se só quiser pincelar, porque não tem nem como você responder, que seria realmente outra palestra.
E como que o espírito lida com a perda do corpo físico ao desencarnar? Tudo depende de como esse espírito vivenciou a sua vida. Não tem como ter uma única resposta. Se esse ser, esse espírito, vivenciou a sua vida apegado ao seu corpo físico, ele vai ter muita dor no desencarne, porque é algo que ele não trabalhou para se desapegar, para seguir, né, uma nova jornada, uma nova etapa da sua vida. Talvez por não ter tido a oportunidade de enxergar que esse corpo físico, ou entender que esse corpo físico iria um dia deixar de ter vida, organicamente falando, né? Tem mais? Pode ser? Não? Adriana, quer falar? Gente, eu fico um pouco temerosa em dizer que fazer palestra ainda não é para mim algo simples. Porque a gente estuda, a gente busca, mas na hora que a gente está aqui, parece que os assuntos são outros. E a cabeça da gente dá um nó. Eu gostaria de ter conversado com vocês muitas outras coisas, muitos outros aspectos que eu tive ao longo de alguns dias a oportunidade de ter pesquisado, procurado. Mas eu acho que o que foi trazido aqui, o que foi focado aqui, ele já deu a possibilidade da gente refletir um pouco. Se de tudo isso que foi falado, se de tudo isso que a gente conversou, de tudo que eu busquei trazer, ficar pelo menos a lembrança desse ser eterno que somos, do quanto a matéria é passageira, mas é importante, e a gente procurar fazer bom uso disso, tendo como foco esse nosso aprimoramento, esse nosso crescimento, sabendo sempre que o Pai de bondade e de amor vai estar ali, ó, nos aguardando, confiando que a gente vai conseguir, porque Ele não duvida disso. Nós é que temos os nossos receios, como eu, né? Então, o que eu acredito que vocês podem tirar, que é o que eu vou fazer também, tirar um tempo para estarem com vocês, se ouvindo e questionando aonde é que eu estou colocando os meus tesouros. De que maneira eu os reconheço? Aonde eles estão escondidos que por muitas vezes eu ainda não os encontrei? E se eu encontrar, terei coragem de largar tudo e vivenciar essa oportunidade? Sei lá, pensem aí. Vou fazer uma oração agradecendo essa oportunidade que para mim foi única. Vocês não têm ideia. Querido e amado Pai, de todo o coração agradeço essa oportunidade.
essa oportunidade de me sentir frágil, insegura, mas ao mesmo tempo acreditando tanto nessa espiritualidade amiga que está sempre presente, que nos acompanha e nos auxilia, trazendo esclarecimento, orientação, nos intuindo a buscarmos nos entendermos, nos conhecermos melhor. Que todas as nossas dificuldades sejam também passageiras. Que todas as nossas dúvidas sejam por nós sanadas. E que tenhamos a confiança nesse Pai de bondade e de amor a nos guiar, a nos envolver em todos os momentos de nossa vida. Sabendo que esse amor que Ele tem por nós é eterno, é para sempre. E é porque nos conhece. E isso é o melhor de tudo. Só precisamos ser nós mesmos. E desejar a cada dia nos entendermos melhores. Obrigada, meu Pai. Que assim seja.